Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o artigo A Governança Corporativa como Elemento Mediador na Empresa Familiar, dos autores Janete Lara de Oliveira, Elismar Álvares, Alexandre Santos Pinheiro e Thiago Duarte Pimentel. Meu nome é Bruno, eu sou aluno do curso de Finanças Corporativas da Unifal, Minas Gerais. No resumo do artigo, o estudo ele busca identificar e analisar as implicações da estrutura de governança em uma empresa familiar. Ele vai mostrar qual que é o papel dos membros familiares na empresa, qual que é a influência da família na gestão dos negócios, e esse estudo ele foi realizado numa empresa fundada há 57 anos. Essa empresa já está na terceira geração de sucessores. Os dados dela foram coletados por meio de uma entrevista e a partir da análise desses dados vai se concluir que a complexidade inerente à dimensão da família pode ser minimizada por processos formais e pela estruturação de mecanismos de governança. Na introdução, o autor ele apresenta para a gente que as empresas familiares no Brasil elas representam mais de 75% das empresas em operação e elas são responsáveis por mais de 50% do PIB e 3/4 da geração de emprego no Brasil. As pesquisas na área de empresas familiares são bem recentes e o Rossato Neto, que publicou um artigo em 2003, ele diz para a gente que grande parte desses trabalhos produzidos sobre empresas familiares foram limitados a mensurar e estabelecer correlações estatísticas e explorar suas vantagens e desvantagens. Eles carecem dessas abordagens que aliam os aspectos práticos com as questões teóricas, né? E a criação de mecanismos de governança para minimizar o oportunismo dos o estudo vai mostrar para a gente que a criação desses mecanismos de governança podem ajudar a minimizar o oportunismo dos administradores e o conflito de interesse entre os donos, a empresa e os familiares. Seguindo na introdução, o autor ele fala para a gente que a dimensão da família traz uma gama de implicações às empresas, como, por exemplo, a problemática da sucessão. Problemas da família ao buscar realizar seus interesses e objetivos particulares por meio da corporação, até mesmo contra os interesses dessas, como já dizia o Sonfield e o Lucier em 2004. O objetivo do trabalho, então, vai ser identificar e analisar o desenvolvimento das estruturas de governanças que foram implementadas em uma empresa familiar longeva e de grande porte, que no caso vai ser essa Autopeças, que já existe há 57 anos no Brasil, e segundo o autor, é a maior empresa de autopeças do país. Os critérios adotados para se conceituar uma empresa familiar pelo Fischer, Silva e o Davion em 2000, página 5, foram divididos em 4 conceitos, 4 critérios. A família deve possuir propriedade sobre a empresa, podendo assumir propriedade total, propriedade majoritária ou controle minoritário. A segunda, a família deve influenciar nas diretrizes da gestão estratégica da empresa. O terceiro, os valores da empresa são influenciados ou identificados com a família. E o quarto critério, a família determina o processo sucessório da empresa. Segundo Câmara e o Araújo, este tipo de empresa ele é dotado de antagonismos inerentes aos interesses assumidos pela empresa e pela família. De um lado, encontra-se os valores, as motivações e as políticas calcadas na racionalidade substantiva e do outro lado, a orientação para o mercado, guiada por uma racionalidade instrumental. E o principal objetivo da gestão, então, é conciliar o papel do profissional e o papel familiar dentro dessas empresas, para que não se misture as coisas e cada membro da família saiba qual o papel dele dentro da instituição e qual o papel dele como familiar gestor dessa instituição, para que não se misturem os papéis. O autor ele vai utilizar o modelo dos 3 círculos para executar essa entrevista que ele fez para recolher os dados. O modelo é do Davis e Tagiuri, e esse modelo ele trata a dinâmica das empresas familiares e a sua evolução nos eixos família, propriedade e gestão.
O modelo ele descreve as três dimensões por meio de um conjunto de três círculos. O eixo família, ele vai começar com o núcleo fundados e vai se multiplicar em cada um de seus herdeiros, expressando a dinâmica, a evolução e o papel dos membros familiares dentro da instituição. O eixo propriedade, o objetivo dele é conhecer a influência que a família exerce sobre a empresa, bem como as relações entre os diversos membros e desses com a empresa. Já o eixo gestão e empresa, ele vai analisar a evolução dos negócios, os estágios do ciclo de vida da empresa. Aí ali está na figura 1 representado como que é mais ou menos formado, e esses números menores 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eles são representados no número 1 como familiares sem participação nos outros subsistemas, sócios proprietários não gestores e não familiares, o número 2, gestores não proprietários e não familiares, o número 3. O 4 são os familiares proprietários sem participação na gestão. O 5 são os proprietários gestores não familiares. O 6 são os gestores familiares não proprietários. E o 7 são os familiares gestores e proprietários. Esse modelo ele aborda racionalidades e interrelações entre os atores com interesses específicos, que podem convergir ou divergir em suas perspectivas em relação à empresa. Quando eles convergem, eles proporcionam um clima de estabilidade e cooperação dentro da empresa e seus familiares. E quando eles divergem, eles geram contradições e conflitos dentro da empresa. Nesse sentido, então, para a longevidade das empresas familiares, o necessário desenvolvimento faz-se necessário o desenvolvimento gradual dos três ciclos do modelo. Nos aspectos metodológicos, o autor ele vai utilizar de uma abordagem qualitativa de pesquisa de caráter qualitativo descritivo. Foram realizadas entrevistas com gestores da empresa e membros da família proprietária. A empresa, como eu já disse, é uma empresa de autopeças fundada em 1920 e a maior indústria brasileira de autopeças, na época de publicação do artigo. Entrevistas semi-estruturadas e realizadas em mais de uma ocasião, com representantes da família empresária que participam do conselho de administração e com membros constituintes da direção executiva. Para isso também o autor utilizou de consulta de documentos internos, sendo esses alguns estatutos, alguns relatórios, manuais, entre outros, além de informações disponíveis no site da empresa. O autor Alio, em 2004, ele disse para a gente que foi constatado que somente 30% das empresas familiares chegam à segunda geração, 12% dessas empresas chegam à terceira e só apenas 3% se inserem na quarta geração. A estratégia de pesquisa, então, adotada foi um estudo de caso único, que permitiu a descrição do contexto do objeto de estudo e a análise detalhada das dimensões utilizadas para a coleta de dados, que possibilitou a elaboração de conclusões fundamentadas na articulação entre a teoria e os padrões dos dados. Os resultados da pesquisa, então, no eixo família, o autor dividiu em alguns critérios. Na política e diretrizes para orientar o processo sucessório na gestão, pode-se perceber que há um processo formalmente estruturado para orientar esse processo sucessório dentro da empresa, que é elaborado pelo Conselho de Sucessores e aprovado pelos acionistas. No critério transferência do controle acionário concomitante à sucessão na gestão, na transição da segunda para a terceira geração de transferência do controle acionário, foi concomitante à sucessão da gestão, quando foram elaborados critérios para a transferência de controle ocorresse sob o controle da família. Na sucessão da gestão, a relação do fundador com os três filhos, ela sempre foi muito respeitosa e bem construída ao longo dos anos. Os filhos, eles ocupavam cargos nas diretorias industriais, financeiras e comerciais da empresa. Aí a segunda geração, ela se afastou da operação na década de 1980 e foi para o conselho de administração. Aí com essa saída dos três sócios, a empresa teve presidentes não familiares, oriundos do mercado, que foram estabelecidas regras para a entrada e permanência dos membros familiares na empresa, essas regras que atingiam tanto aqueles que já participavam da empresa, como também os membros que desejassem participar da empresa no futuro. Apenas um membro da família, que hoje é presidente da empresa, permanece até o momento.
No critério igualdade de oportunidades de entrada e remuneração para cargos executivos entre familiares e não familiares. Foi constatado que existe uma igualdade de oportunidades entre membros familiares e não familiares para a entrada em cargos de gestão. Contudo, os critérios para a seleção dos membros da família geralmente são mais rigorosos do que para os não familiares, pois os nomes indicados precisam obter a aprovação dos representantes de todos os acionistas dos 3 ramos familiares. A utilização de critérios para competência e mérito para entrada, promoção e desligamento de familiares na gestão. A partir da terceira geração, do ano de 1995, a empresa implantou critérios de promoção e mérito para a entrada, permanência e eventual promoção de membros familiares da empresa, o que mantém qualquer profissional da família ou não em suas posições e seu desempenho, que é formalmente avaliado. Foi constatado também que há procedimentos formais estruturados desde 1995 para a formação e treinamento de futuras lideranças dentro da família, que é a família University, incluindo a terceira e a quarta gerações e até mesmo a segunda geração, que focando o papel do acionista e um membro de uma família proprietária. Aí, para a formação dos futuros acionistas, há também um programa denominado como Family University, que os acionistas aprendem sobre os diferentes papéis, deveres, direitos e responsabilidades que devem exercer na empresa. As políticas de aposentadoria da empresa, então. Existe um limite de idade para a saída dos conselheiros independentes e do CEO, essa idade de 68 anos, e essa política já está implementada na empresa. Para os membros familiares de segunda e terceira geração, não há limite de idade para a saída. Para os diretores e presidentes da empresa, o limite de idade é 60 ou 65 anos, respectivamente. A partir de 1995, essa empresa implantou mecanismos formais de proteção patrimonial, com a criação de 3 pessoas jurídicas separadas, uma para cada família proprietária, para assegurar esse controle de patrimônio e representatividade do voto. Já no eixo gestão, foi constatado que há um conselho de administração formalmente estruturado, que foi instalado no ano de 2003, composto por 6 membros. Desses 6 membros, 3 são acionistas, 1 é externo e 2 são conselheiros independentes. A escolha do CEO da empresa é feita com base em critérios de competência, mérito e experiência. A separação entre o CEO, membro familiar da terceira geração, e o presidente do conselho de administração, que é um acionista membro da segunda geração. Os 3 sócios fundadores, a partir de meados da década de 1980, se comportavam como conselheiros, embora estivessem muito próximos da gestão. Aí, a partir de 1994 e 95, foi analisada a governança da empresa, separando esses papéis do conselho de sócios e do conselho de administração, e criando formalmente esses 2 conselhos. Foi constatado também que há um conselho de família que foi criado com o objetivo de organizar a família e é constituído por representantes de 3 ramos familiares. A partir da década de 1990 também, com o executivo de mercado na direção da empresa, os processos de análise e formulação estratégica passaram a ser feitos com suporte de consultoria, inclusive. Atualmente, a cada 2 anos é realizada uma revisão estratégica do negócio. Houve uma reformulação estratégica apenas na década de 1990, na transição da segunda para a terceira geração, e até a década de 1980, os procedimentos de transparência de informação ainda não estavam formalizados. Só a partir de então houve o desenvolvimento desses mecanismos que foram consolidados na década de 1990, tanto para os acionistas, herdeiros e funcionários, quanto para o público externo. Já no eixo propriedade, o autor conseguiu constatar que o conjunto de valores da família, como parcimônia, união familiar e o trabalho da empresa, norteiam a visão da família sobre o seu papel dentro da empresa. Existe essa sustentação de valores familiares transportados para o negócio. A família ela não deve depender única e exclusivamente da empresa, mas ao contrário, servir de suporte para o desenvolvimento da empresa, que deve atingir seus próprios objetivos.
A segunda geração da empresa transmitiu valores no sentido de criar uma cultura em que a empresa está em primeiro lugar, diferentemente da primeira geração. Há encontros dessas famílias em dois tipos: encontros formais relacionados à empresa, que visam a transmissão de informações para os acionistas familiares, e também aos encontros informais de caráter privado, que faz parte da rotina dos membros familiares que convivem juntos. Os mecanismos para a formação de futuras lideranças estão vinculados aos mecanismos já implantados, como o Family University, que foi citado anteriormente, e o Family Office, que formalização das regras que norteiam o processo de sucessão, dentre outros. Os conflitos e mecanismos de solução na família não foram mencionados na entrevista, e também não há uma política de diversificação de investimento. Cada família atua em outros negócios não tão expressivos quanto o negócio principal. A família vem desenvolvendo alguns negócios dentro do Family Office, com o objetivo de criar um fundo de reserva que poderá ser usado caso os acionistas queiram sair da sociedade. Há mais tempo, os 3 irmãos sócios atuaram na gestão como diretores, administrativo, financeiro, industrial e comercial, e também como membros conselheiros. Atualmente só há um membro da terceira geração na gestão da empresa, que ocupa o cargo de CEO desde 1995. Não há parentes além da família nuclear na gestão ou órgãos de governança da empresa. A família ela utiliza o modelo familiar juntamente com profissionalização da gestão. Há um forte sentimento de que a empresa é diferente das concorrentes e que é atribuída à cultura familiar que se manifesta na empresa. E há uma forte crença de que a reputação da empresa exerce influência positiva sobre os negócios da empresa. Todas as fontes desses 3 eixos familiares foram retiradas da entrevista que o autor fez junto aos membros familiares. E nas considerações finais, o autor diz que buscou-se nesse trabalho compreender as implicações que a implementação de uma estrutura de governança pode exercer sobre a dinâmica, evolução e o papel dos membros familiares, assim como as implicações sobre a influência da família na gestão dos negócios. Foi pesquisada uma empresa de controle familiar, de grande porte, fundada há quase 60 anos, como já disse anteriormente, e já sob o controle da terceira geração de sucessores. Portanto, a profissionalização e implementação das práticas de governança nessa organização foram trazidos justamente pela complexidade do ambiente, pela acirrada concorrência e pelo aumento do tamanho da empresa durante o passar do tempo, do passar dos anos. E a presença de mecanismos inovadores para aproximar a família e a empresa, conselhos de administração, programas para orientação de futuros herdeiros, identificação e treinamento das lideranças dentro da família, preparação futura, gerações para o papel de acionistas, certamente é um grande diferencial dessa empresa, o que talvez tenha sido um dos grandes motivos pela perpetuação da empresa durante esses quase 60 anos e pela dimensão do tamanho da empresa. E uma das conclusões relevantes da pesquisa é de que o momento adequado para cada empresa familiar começar a preparar a sucessão deve ser o mais prematuro possível, da preferência pelo fundador. Desde quando o fundador já implementar essa sua empresa, ele já ir conversando com os próximos sucessores dele, no caso os filhos, talvez os netos, os sobrinhos, as próximas gerações da família, já ensinando como que funciona mais ou menos, o que ele faz, qual que é o objetivo da empresa, como guiar mais ou menos para os sucessores, eles já, desde o mais rápido possível, aprender como lidar com essa empresa, para que quando eles chegarem na vez deles de lidar com essa empresa, eles saberem exatamente o que eles devem fazer. E como sugestão para pesquisas futuras, os autores do texto, eles deixaram como sugestão acrescentar ao modelo do Tagiuri e o Davis mais um eixo mediador entre essas 3 dimensões, que era família, empresa e propriedade. E este eixo, na visão do autor, deveria ser chamado de governança, como explícito na figura 2. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar, essa importância da governança dentro de uma empresa familiar,
para manter essa organização entre o que a família deve fazer dentro da empresa, quais são os direitos da família, onde atuar e como fazer esse negócio perpetuar durante o tempo e sem e diminuir, minimizar esses conflitos entre os objetivos da família e os objetivos da empresa. Cada um seguir o seu caminho sem influenciar no caminho do outro. Enfim, foi isso. Obrigado. Até a próxima.